Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ed Rodrigues, empreendedor, comunicador científico e mestre em ciências da computação pelo Centro de Informática da UFPE. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Startup Ciência. Aqui você vai conhecer as pessoas, os projetos e as organizações que estão transformando o mundo por meio da ciência. Se você é apaixonado por tecnologia, inovação e ciência, então esse podcast é para você. Inscreva-se já e fique por dentro das últimas novidades. Aproveitando, eu gostaria de falar sobre uma super plataforma de ciência descentralizada que eu estou me envolvendo cada vez mais, que é a Research Hub. Nessa plataforma aqui, para as pessoas que são pesquisadoras, de fato, já publicaram alguma coisa ou fizeram uma pós-graduação, você pode ganhar esse selinho aqui de autor certificado, certo? E o meio para conseguir essa verificação é clicar aqui, Verify Authorship. E esse aqui é o passo a passo, né? Os benefícios são que você vai ter o badge do lado do seu nome, você vai aumentar a sua reputação na plataforma e você pode ganhar o Research Coins, o RSC, a criptomoeda da plataforma, por compartilhar os seus papers. E também os seus próprios upvotes e comentários passam a valer mais RSC. Então, o passo a passo é primeiro colocar aqui, inserir aqui o DOI do artigo publicado, ou também da sua tese de doutorado ou dissertação de mestrado, mandar o e-mail da sua universidade e dar o upload de uma foto clara sua no perfil. Então, dessa forma, você vai poder ser um autor certificado na Research Hub, e isso é muito bacana. Então, sem mais demoras, gostaria de convidar o nosso convidado de hoje, que é o professor Fernando Sales, que é professor do Departamento de Bioengenharia da UFPE e cientista associado do Porto Digital. Seja muito bem-vindo, professor Fernando. Obrigado, Ed. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo belo trabalho que você vem fazendo já há bastante tempo. E nessa nova iniciativa do Startup Ciência, né? Que é você está trabalhando aí com essa missão aí de transformar o mundo através da ciência. Parabéns aí pela iniciativa. Só fazer um pequeno ajustezinho. Até Departamento de Engenharia Biomédica. Bioengenharia, engenharia biomédica essa grande área. No Brasil, a gente costuma usar mais o termo engenharia biomédica, fora mais bioengineering, né? Mas toda essa grande área de tecnologia aplicada à saúde, engenharia voltada para a saúde. Perfeito. Muito obrigado por esclarecer. E eu estava ansioso para conversar com o senhor, professor Fernando, porque o senhor consegue muito bem juntar disciplinas de áreas completamente diferentes, né, como tecnologia, medicina, e essa sinergia é uma coisa que pode elucidar muita gente de áreas diferentes a se envolver mais com inovação, né? Então, eu queria pedir primeiro, professor Fernando, para o senhor falar um pouco sobre o senhor, sua trajetória e o seu papel lá na UFPE e também no Porto Digital, por gentileza. Obrigado. Ed, mas vamos chamar de senhor não, pô. Somos colegas, amigos, estamos em casa. Aqui a ideia do podcast vamos fazer bem, entre aspas, informal mesmo. Mas que eu acho que é essa missão eu estou vendo nos episódios que você está gravando, que é tornar acessível mesmo, né? É reduzir as distâncias, aproximar esses mundos que às vezes parecem ainda distantes para o que a gente tem visto essa aproximação cada vez mais, né? Da inovação, da pesquisa, do empreendedorismo, que eu acho que é uma coisa que é importante a gente ter cada vez mais, mas a gente ainda acha que está um pouco distante frente ao potencial de coisas legais que podem surgir desse tipo de sinergia, né? Então, como você falou aí, deixa eu contar um pouquinho da minha história numa visão um pouco rápida, né? Então, assim, na minha casa, meus pais são da área de saúde, né? Meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, e eu sempre nasci dentro desse ambiente. Por outro lado, eu tenho uma
sempre tive aptidão para as matérias mais da área de exatas, né? Matemática, física, química e tal. E aí, naquela fase que você tem que tomar uma decisão de que rumo você vai seguir, do vestibular e tal, eu decidi fazer engenharia, que é dentro dessa grande área, meio transversal, e fui para eletrônica, né? E comecei a cursar aqui na UFPF, assim, você vai ver que meu sotaque é meio misturado, então eu nasci em São Paulo, porque meus pais estavam lá em São Paulo, meu pai foi fazer residência e por lá ficou, mas todo o meu vínculo familiar, todas as minhas referências principais são aqui de Recife, Pernambuco, Arco Verde. Então, eu digo que eu passava uma parte do tempo lá, uma parte do tempo aqui, sempre, né? Então, eu tenho essas duas visões aí, muito fortes. São Paulo, mas foi muito forte, Recife, Pernambuco. E quando a gente voltou para morar em Recife, foi no ano que eu ia fazer vestibular. E aí, aqui que eu conheci, apesar de ter morado em São Paulo um tempão, como funcionava, por exemplo, o ITA, e foi para onde eu queria ir ter essa experiência de morar um pouco fora da minha casa. E eu sempre gostei da área de aviação também. Então, naquela época, eu falei, pô, vou fazer engenharia aeronáutica, mas só tem no ITA. Se não tiver, vou fazer eletrônica, né? Vou fazer, se eu não conseguir ir para lá. E no primeiro ano eu não consegui. E aí eu fiz um ano de eletrônica na UFPE e gostei bastante. E digo que lá surgiu uma semente importante na minha vida, porque a gente teve um professor para a gente ver como essa questão, talvez um dos grandes legados que um professor tem é inspirar as pessoas que passam por aquela jornada de aprendizagem que ele está responsável por, né? Então, era uma disciplina de introdução à engenharia eletrônica, que era ministrada por um doutorando à época, né? Era que hoje é o Antônio Weiser, né? Que está lá no ITEP. Ele estava fazendo doutorado e estava empreendendo. Na época, vê lá, em 1999, ele já falava em LED orgânico, né? Que ele queria fazer uns displays e coisas desse tipo. E ficou para mim muito claro o seguinte, dessa visão de empreendimento, inovação do ponto de vista de mudar comportamento, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, que em saúde a gente sempre vai ter oportunidade de ou reduzir o desconforto, ou tentar melhorar o tratamento, tornar mais rápido, mais ágil, menos doloroso. Então eu sempre pensei, pô, entre aspas, assim, saúde é uma área que sempre vai ter demanda do ponto de vista de melhoria de processos e de novos tratamentos, novos monitoramentos, coisas desse tipo. E seja tanto pelo que eu estava vivendo, como pela grande vivência que eu tinha em casa, mas eu jamais pensava em ir para a área de saúde. E aí, continuei, era muito novo, queria ir para o ITA e fui. Cheguei lá, comecei a cursar o básico, e aí vi que não era engenharia aeronáutica que era para mim. Fui fazer eletrônica, lá dava para mudar no meio do curso. E no último ano, a gente tinha que arrumar estágio em geral, né? Eu estava com essa coisa de querer fazer uma coisa diferente, aquele sentimento de tipo, lá, grande parte dos meus colegas, meus amigos, iam muito para o mercado financeiro, parte de consultoria, tinha uma parte também que ia para a Embraer, defesa. Eu falei, poxa, eu tenho tantas essas inspirações, e aí outros professores me inspiraram bastante. Mas teve um que era professor de controle da gente, que era o professor Takashi Oneyama, que ele era engenheiro, mas também depois de um tempo ele fez medicina. E aí ele falava muito de exemplos de como a gente podia aplicar aquelas técnicas na saúde. E aí ele fui conversar com ele me colocou em contato com outro iteano, que era o diretor de pesquisa, né, da unidade de pesquisa e desenvolvimento do Serviço de Informática do Instituto Coração, que é o INCOR, né, que é um dos hospitais lá do complexo do Hospital das Clínicas de São Paulo. E fui conversar com ele, professor Sérgio Furui, e foi uma conversa fantástica, assim, me identifiquei bastante, o Sérgio também sempre me acolheu desde o primeiro momento, e aí o meu estágio foi dentro de um hospital, né? Então, São José dos Campos, onde fica o ITA, dá uns 120 quilômetros para São Paulo, então eu ia lá toda semana para lá, e aí é que eu me apaixonei mais em todas essas possibilidades de usar a tecnologia para tentar melhorar ou resolver ou ajudar a contribuir para problemas da saúde. E aí, ao final desse estágio, surgiu a oportunidade de fazer a pós-graduação. E aí, aqui em Recife ainda não é muito comum, apesar da gente já ter essa prática em outros lugares do Brasil,
e do mundo, que é ter acesso ao que a gente chama de doutorado direto. Então você já entra no programa do doutorado. O doutorado direto exige um pouco mais do aluno, a questão da maturidade, se amadurecer numa jornada direta, mas você pelo menos já sabe que vai trabalhar para sair dali com o título de doutor, que vai te dar certa independência. O mestrado ele acaba sendo muito bom para, de alguma forma, te preparar para uma jornada desse tipo, mas você pode falar, pô, vou fazer o mestrado e depois, como é que vai ser, né? A maior parte a gente tem no Brasil hoje essas carreiras em que você é levado a tomar uma decisão muito cedo e sei lá, a sua empregabilidade, por exemplo, numa universidade, ela vai se tornar efetiva a partir do momento que você se torna doutor, né? Tem o título de doutor, porque uma parte dos concursos exige isso. Então, acaba sendo meio que você entra numa jornada de 1 a 2 anos como mestre, depois 3 a 4 anos como doutor, saindo da faculdade, com acesso a bolsas de pós-graduação que estão relativamente defasadas da prática, principalmente na área de tecnologia. Então, isso era uma... Como estão? E isso, na época, me gerava uma incerteza, né? De assim, poxa, eu posso ir para um caminho e tentar entrar no mercado de trabalho agora, mas ou posso estar indo para uma carreira que eu vou ter uma diferença, vamos dizer assim, de remuneração no primeiro momento, né? Mas na época eu consegui ver isso como uma oportunidade de estar, de certa forma, investindo na minha formação e tive apoio de várias pessoas que me ajudaram nesse processo, minha família, tudo. Então daí é que nasce essa coisa da formação do engenheiro trabalhando com saúde, né? E aí, por essas coisas da vida, acabei fazendo o doutorado dentro da Faculdade de Medicina da USP. Então, se você olhar lá no meu título, eu sou doutor em ciências na área de cardiologia. Eu sou engenheiro, doutor em cardiologia. E aí, naturalmente, durante a faculdade, eu fui me aproximando da área de ensino. Durante o doutorado, eu dava uma aula ou outra num cursinho pré-vestibular. E, naturalmente, quando eu terminei, pouco tempo depois, surgiu uma oportunidade na Federal do ABC. A Federal do ABC é uma universidade que era nova, uma universidade inovadora, com uma proposta pedagógica inovadora, criada ali na região do ABC, Santo André, depois foi para São Bernardo, e com um curso de, na época, bioengenharia, que depois virou engenharia biomédica, o nome, para virar mais aquela coisa que eu te falei da identificação. E aí, eles estavam contratando professores, e aí tinham vagas na área com o perfil que eu estava terminando, né? Então foi uma grande oportunidade. Então fiquei lá quase 4 anos trabalhando com essa parte aí. A universidade estava em construção, então além do perfil técnico, eles também estavam buscando pessoas que tinham uma vontade de construir conjuntamente a universidade, né? Então no processo do concurso deles lá, tinha uma etapa que era você apresentar tipo um memorial, e eles te arguíam para ver como é que era a sua visão sobre o processo de construção da universidade, esse tipo de coisa, um processo bem interessante. E foi uma escola de vida para mim, né? Então, eu entrei com, sei lá, 6 meses, eu assumi uma função de gestão pública lá dentro da pró-reitoria, para coordenar laboratórios, desde a parte da utilização, gerenciamento das pessoas e do parque, mas também de ajudar nas compras. E isso fez com que, de certa forma, meu olhar também se transformasse, né, para ampliar ainda mais esse escopo, de que a gente pode contribuir para o desenvolvimento das organizações, de certa forma, empreendendo internamente, né? Não era abrindo uma empresa, mas mudando o comportamento, empreendendo dentro da organização. E tentando tornar mais rápida essa resposta, em 2013 a gente volta para Recife. Nesse meio tempo me casei, tive filhos, minha esposa é daqui de Recife, e surgiu uma oportunidade que para ela ia ser muito bom, mas para a gente como família também seria excelente. Meu filho tinha 1 ano e pouco, ia ter a oportunidade de morar perto dos pais e eu voltar para cá.
nesse processo de volta, eu fui buscar caminhos para fazer a minha redistribuição, né, que é essa transferência de uma universidade para outra. O vínculo federal permite isso. E aí eu já conhecia pessoas na engenharia biomédica, mas no momento lá não tinha vagas em aberto para fazer essa transferência. Então eu precisei ampliar o escopo de busca, né? E aí, nesse meio tempo, eu conheci o professor Silvio Meira, através de um amigo em comum. Um dos meus amigos lá da Federal do ABC tinha sido amigo da mesma turma que ele, do ITA. A gente fez, aí ele me apresentou, ele me apresentou pessoas. Eu conheci a professora Magdala Novaes, que é coordenadora lá do NUTS, Núcleo de Telesaúde da UFPE. E nesse meio do caminho, eu comecei fazendo contatos dentro da UFPE. E o pessoal também da engenharia biomédica foi atrás também de buscar vagas e deu certo. Assim, então conheci pessoas, comecei a interagir também com o professor Antonino da energia nuclear, que também trabalha com a parte de imagens, tem métodos lá, tomografia. E isso foi em que ano, Fernando, por favor? Isso foi em 2013. Então ele tem um laboratório que tem toda a parte, ele usa em solos, mas é um laboratório de microtomografia. Então ele consegue fazer tomografia de amostras menores, e isso casava bem com a parte de processamento de imagens. Então ele também abriu espaço. Na época ele era o diretor do centro de engenharia. Então, depois que o processo aconteceu, ele me fez o convite para também participar do laboratório dele. E desde então a gente começou cooperando bastante. Depois eu comecei a me envolver em projetos no NUTS, que o NUTS parecia muito com o serviço de informática, o ambiente, e estava ligado mais à sistemática da saúde, tecnologia aplicada à saúde. E aí, dificuldade de gerenciar o tempo com tudo. Nesse meio tempo também, acabei me envolvendo de novo em gestão administrativa, fui subchefe de departamento, chefe de departamento. E quando esse ciclo administrativo encerrou, que ele era consome bastante energia da gente, eu resolvi querer conhecer um pouco mais. Assim, para mim, nesse período que eu estava em São Paulo, eu vi meio que de fora a evolução da cidade. Recife mudou bastante com o Porto Digital e com a bandeira que o César Porto Digital começaram lá atrás, e com essa transformação que a gente tem do ecossistema. Então eu vim a Recife nos anos 2000, né, o bairro do Recife tinha muita vida noturna, o que para mim, eu vivi isso muito, né, ali naquela fase final da adolescência e início da vida adulta. E eu tenho um apreço pelo bairro muito grande. Então, eu consegui ver essa transformação, vivenciar de longe, né, sem entender direito o que estava promovendo aquilo ali. E aí, quando eu comecei a ter mais tempo, me afastando dessa jornada ativa, eu falei, dentro aqui da UFPE, a conexão mais direta com o sistema de TI é o centro de informática. E aí, eu já tinha ouvido falar da disciplina do Projetão, Ed. A gente se conheceu até o Projetão, né? E eu fui bater na porta de Cristiano. Fui lá, sou professor da engenharia biomédica, queria conhecer mais. Pelo que eu vejo de fora, é uma iniciativa transformadora para o que pode ter para os alunos. Eu quero aprender sobre inovação, eu quero entrar nesse mundo, e eu acho que esse tipo de jornada de aprendizagem ia ser fantástica para os nossos alunos da engenharia biomédica, que é um curso que no Brasil é relativamente novo, tem em torno de 20 e poucos anos, essa formação de graduação no Brasil, mas a UFPE tem o segundo curso mais antigo, o primeiro curso em Universidade Federal, né? Então, foi em 2001 foi criado o curso. Então, Ed, dentro dessa, eu me aproximando lá de Cristiano, então primeiro eu fiquei como ouvinte, né? Fiquei aprendendo ali primeiro semestre. O Projetão é inovador há muito tempo, né? Sala de aula invertida, você tem vários professores, alunos de vários cursos diferentes, cursando ao mesmo tempo, trabalhando, desenvolvendo um projeto que eles escolhem a temática, que eles vão seguir a jornada, e que os professores ficam muito mais como mentores do ponto de vista de questionar e de criar, ver se as escolhas que estão sendo tomadas estão de acordo com as evidências que eles estão buscando, né? E isso eu me apaixonei, né? Então, já tem aí 6 a 7 anos nessa brincadeira,
A gente tem os alunos de engenharia biomédica que vão para lá. Ainda são poucos em número absoluto, mas o curso de engenharia biomédica ele ainda é um curso pequeno, a gente recebe 30 alunos por ano somente, e a gente tem visto o crescimento desses alunos que por essa jornada passam. E aí, Ed, nessa aproximação do mundo da inovação, primeiramente foi Cristiano, mas Geber foi outro grande amigo, e a gente vê todo esse grupo de professores na época. Tinha Luciano Meira também, que da psicologia. Hoje ainda tem lá Léo, chegaram outras pessoas como Carla, André, Bosco. E é aquela... A cada turma nova a gente aprende bastante, né? Acho que em projetão os professores aprendem tanto quanto os alunos, né? Porque a gente está sempre vivenciando essa jornada de aprendizagem de crescer. E aí, sei lá, veio pandemia, só para terminar como é que eu cheguei no Porto Digital? No final de 2021, o pessoal do Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é a entidade que está mais ligada à governança do ecossistema, que é uma associação privada sem fins lucrativos que cuida disso, credenciada como S, ela estava buscando um pesquisador para ajudar eles a estruturar um centro de inovação digital em saúde global. Esse era o título do centro que eles queriam montar, muito inspirados assim por aquele sentimento que todos tivemos de tentar, de alguma forma, contribuir com a pandemia, mas no olhar deles, saúde já era uma área estratégica para o ecossistema do Porto. O ecossistema do Porto, para quem não conhece, está vendo esse vídeo pela primeira vez, né? É o ecossistema de tecnologia de informação, comunicação e economia criativa que nasceu aqui no Recife, que hoje nem é mais do Recife só, né? Já tem alguns anos que a gente também tem um hub na cidade de Caruaru, aqui no interior do estado, mas que o Porto Digital, hoje ele tem atuação também no estado de Goiás, ele opera um hub ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Goiás, e ele também tem um hub de inovação na cidade de Aveiro, em Portugal. Então, o Porto Digital, ele é esse grande ecossistema de distritos e hubs de inovação que tem uma atuação aí há 23 anos de história e que vem transformando o Recife, agora vai transformar cada vez mais outros lugares. Então, eles tinham negócios que nasceram aqui sem nenhum tipo de direcionamento, atacaram problemas da saúde e atingiram papéis de destaque. Você conhece vários, né? Você tem desde empresas de plataforma como a TI Saúde, que começou com uma plataforma para consultórios e clínicas e hoje foi adquirido pelo grupo DPSP, que é o segundo maior grupo de varejo de farmácias do Brasil e que está liderando dentro dessa grande companhia um processo de transformação digital e de criar um ecossistema de saúde descentralizada, centrado na farmácia, né? Que quando a gente olha para o Brasil, que tem 5.500 municípios, em muitos desses municípios, o profissional de saúde, que a maior parte das populações, que as pessoas têm contato, o contato mais diário, não é o médico, não é o enfermeiro, é o farmacêutico, né? E levando tecnologia para melhorar a saúde dessas pessoas. A gente tem aqui, por exemplo, um laboratório de testes genéticos que nasceu aqui, a Genômica, que foi adquirida pelo Hospital Albert Einstein, né, pelo grupo do Hospital Israelita Albert Einstein, que é o maior hospital do Brasil, está entre os 50 melhores hospitais do mundo em rankings internacionais, e que com Genômica nasce uma rede de laboratórios genômica, mas a Genômica aqui, ela comprou sequenciadores genéticos e pegou pessoas do ecossistema para construir toda a plataforma de sequenciamento e de identificação de padrões dos testes genéticos. Ou seja, com esse negócio que ela adquiriu, ela levou conhecimento para a rede e eles hoje pegaram toda essa parte de plataforma e geraram um outro negócio chamado Varsomics, em que eles montaram outra plataforma, estão fazendo outsourcing, e hoje o Einstein ele é muito mais do que só, entre aspas, o melhor hospital da América Latina e um dos 50 maiores do mundo. Ele é todo um ecossistema de ensino, pesquisa, inovação em saúde, né? E a genômica que nasceu aqui é uma parte chave nesse desenvolvimento de toda a parte genética
do negócio que ele está montando, que é a grande aceleradora de negócios e desenvolvimento de negócios em saúde, voltando em saúde personalizada para o futuro. Fora outros exemplos que a gente pode passar aqui um tempão falando. Então, Ed, de uma forma geral, essa longa história aí diz que, assim, ao longo do caminho a gente vai sempre se transformando, conhecendo coisas, e hoje eu digo que é muito bom fazer parte dessa jornada, e se hoje eu estou aqui é por todas essas pequenos passos aí que de alguma forma foram me transformando ao longo do processo. Fantástico, professor. E uma coisa interessante da sua fala é que houveram muitos plantadores de semente ao longo do caminho, né? Do seu caminho. E também com uma colaboração com outros professores, com profissionais do mercado, foi capaz de fazer pontes e juntar competências, né? Então, a sua trajetória mostra muito isso. O senhor mencionou também algumas organizações que foram chaves. Por exemplo, as universidades que o senhor estudou, o ITA, e as universidades que o senhor ensinou, lá em São Paulo e na UFPE. Então, uma outra pergunta, por favor. Qual o papel das universidades como fomentadores do empreendedorismo e inovação? O que o senhor acha? Massa, Ed. Ótima pergunta, né? Eu acho, não tenho certeza. Eu não lembro de quem disse essa citação, mas se eu cheguei até aqui é porque eu fui no ombro dos gigantes, né? Tive a oportunidade, não sei se foi Isaac Newton, se foi Einstein, não sei, enfim, foi algum desses caras que disse, acho que ninguém faz nada sozinho, né? Assim, criou sozinho do zero é muito difícil, né? Então, uma outra citação que eu gosto muito é que se você quer chegar rápido, vá sozinho, mas se quiser chegar longe, vai em equipe, né? Então, esse é um ponto que eu acho que aprendi cedo e fui aprendendo essa trajetória que eu tive a oportunidade de vivenciar, né? E eu sou muito grato por ela. Tem me mostrado cada vez mais a importância da colaboração e a importância de você ter vínculos com pessoas, né? Porque no fundo, Ed, tudo são as organizações, universidades, todos os lugares, no fundo é uma relação entre pessoas, né? A gente precisa trabalhar com isso. E a universidade, acho que, como você colocou na pergunta, ela tem tem vários papéis fundamentais, né? Se a gente pegar de uma forma geral, a universidade, para boa parte da população, ela vai proporcionar a jornada ou as jornadas que vão levar as pessoas nessa transição, boa parte delas, do final da adolescência para o início da vida adulta de fato, né? Vai transformar. E, de alguma forma, ensinando as pessoas, ensinando não, né? Criando oportunidades de aprendizagem que, de alguma forma, gerem, ao final, a gente espera que gere inclusão produtiva, que dê a essas pessoas as ferramentas, habilidades, para que ela consiga, de alguma forma, contribuir dentro desse ambiente que ela está e que ela consiga ter uma profissão, né? A maior parte das questões é isso, que de alguma forma, com o que ela aprendeu, ela consiga gerar valor, né? E ter essa questão, de alguma forma, digo, não vou dizer ter um emprego, mas ter meios de gerar riqueza no sentido de gerar valor para ter prosperidade, para que ela consiga ter à medida que ela vai cumprindo o papel dela, a missão dela aqui nessa jornada, ela consiga gerar valor e recuperar de alguma forma esse valor para que ela consiga construir os sonhos delas, né? Então, a universidade, como, vamos dizer assim, conceito de universo, né? Eu acho que a gente ainda está um pouco distante, infelizmente, no Brasil, né? Tem um professor, que também é um colega, uma pessoa que inspirou bastante nessa jornada, também usa, é um médico que também usa tecnologia no laboratório dele aqui na UFPE, que é o LICA, que hoje é um instituto. O professor Zé Luiz, é uma referência. E ele dizia assim, de forma geral, a nossa universidade é como se fosse um conjunto de faculdades que estão dentro do mesmo campus e que elas ainda têm pouca interação.
Na Federal do ABC, que é uma universidade mais jovem, que nasce de uma perspectiva mais inovadora, lá a gente não tinha, por exemplo, departamentos. Nós éramos agregados em centros e os meus vizinhos de sala eram de outros cursos. Então isso traz, de fato, uma vivência mais interdisciplinar, né? A gente aqui ainda tem, aqui que eu digo, não é o UFPE só, no ITA, em outros lugares, ainda tem muito essa visão de compartimentos, né? A gente dividir para conquistar, mas que acaba que você só se junta daqueles que são muito próximos a você. E o mundo ele não é compartimentalizado, né? Todos os nossos problemas são multifatoriais. Então ter essa vivência rica é importante. A universidade acaba sendo, como eu falei para você, na minha visão, essa esse grande ambiente onde a maior parte das pessoas vão viver essa transição. Vão ter um espaço para aprender, para se capacitar, para desenvolver habilidades profissionais, né? E que eu acho que não existe um caminho único, né? Não é o caminho só de formar, entre aspas, para o mercado, né? Ou formar só para a academia. Na verdade, a gente tem que formar pessoas para o mundo, né? O ITA, ele tem, na fundação dele, tem um dos documentos lá, que acho que foi escrito pelo grande idealizador, né, que era o Marechal Casimiro Montenegro Filho, que ele dizia que a missão do ITA é formar técnicos competentes e cidadãos conscientes. Ou seja, de alguma forma você formar pessoas que vão ter habilidade técnica, mas vão ter consciência para conseguir transformar aquele ambiente. E eu acho que um dos caminhos que a gente precisa ajudar a formar mais é o empreendedor. Digo, a gente no Brasil não, no português ou em várias linguagens, a gente tem palavras que a gente usa como sinônimo que às vezes a gente acaba confundindo o significado. Por exemplo, o empreendedorismo tem muita gente que liga diretamente com a empresa. E sim, de fato, muitos empreendedores vão empreender e vão criar as suas empresas, seus empreendimentos. Mas existe o termo mais amplo, né? Até que hoje eles usam a palavra intraempreendedorismo. Você pode ter esse conjunto de características e habilidades de empreender iniciativas, de mudar a realidade dentro de organizações, inclusive dentro do serviço público, né? Então, eu acho que plantar dentro dessas pessoas a sementinha de que, independente do ambiente que você estiver, existem oportunidades sempre de melhoria e que você pode buscar caminhos para fazer isso, gerar valor, é fundamental. Vem parte daquela formação do cidadão consciente, né? E para isso, você dá ferramentas, metodologias que ajudem no processo de inovação e esse processo de identificar uma oportunidade, tentar experimentar métodos de gerar aquela proposta de valor que você hipotetizou ligada a essa oportunidade. Então, você identifica uma oportunidade, cria hipótese de como gerar valor para ela, vai aprender, experimentar, para ver se aquilo gera valor para quem vai usar, e a partir do momento que aquilo gera valor, você, de alguma forma, aprender a converter parte desse valor para um outro fim, para reverter dentro daquele ambiente. Isso funciona muito bem para criar um negócio, uma empresa, mas também funciona dentro de você criar um novo projeto de extensão, uma nova forma que vai sensibilizar os alunos para conectar com outras ações. Então, acho que sim, a universidade tem um papel fundamental da gente despertar essa semente. A gente forma engenheiros muito bons tecnicamente, que são muito bons com números, mas que às vezes têm, por exemplo, dificuldade de tocar um negócio na área dele. Por exemplo, eu costumo brincar, minha esposa é engenheira civil. Então a gente forma, digo, não é, e aqui não é Fernando, professor da UFPE, tá? Digo assim, a gente no Brasil forma, de forma geral, bons engenheiros que conseguem projetar uma estrutura ou projetar um circuito, mas que teriam dificuldade de gerenciar uma obra como um negócio logo que saem da faculdade. Também isso a gente tem às vezes uma visão muito idealista de que o profissional sai pronto da faculdade, quando na verdade ele sai pronto para iniciar uma jornada de exercício profissional. Na saúde a gente vê isso mais claro, sei lá, o médico, por exemplo, que é o
profissional que mais tem destaque ali dessas carreiras, você olha para o momento atual, né? Todo mundo pensa em saúde, pensa no médico. E aí você vê, ele faz a graduação 6 anos, dos 6 anos, 2 ele passa no internato, que é uma formação em serviço ali, como se fosse um grande estágio na prática, e aí muitos deles vão fazer residência médica, onde eles passam mais 4 a 6 anos se especializando. E ali eles ganharam especialização naquela área deles para ganhar, vamos dizer assim, entre aspas, mão, como o pessoal fala, para trabalhar dentro daquelas áreas, porque eles têm que tomar decisões muito rápidas. Mas isso também acontece para o cientista da computação, para o engenheiro, para todo mundo, né? Que a gente vê o júnior, o sênior, o pleno, e a pessoa vai se desenvolvendo nessa jornada. Então, eu acho sim, a universidade ela tem um papel fundamental para que a gente plante essa semente de que empreender é possível. A gente tem os estigmas que também vêm no Brasil, né? Infelizmente, o estigma que se propaga de que se criminaliza muito o empresário, o empreendedor, apesar de que a gente usa mal as palavras, né? Acho que a gente deveria ir atrás de quem faz as coisas erradas, né? Assim, e não quem criminalizar quem fala assim, empreender. A gente tem esse distanciamento ainda muito entre do setor público e privado, que tem diminuído nos últimos anos. A gente precisa reduzir essa distância, mas ainda há um distanciamento. E eu acho, Ed, que a universidade tem um papel fundamental, como muitas pessoas passam por lá, da gente plantar essa semente de que você pode, aonde você estiver, ajudar para ter um mundo melhor, empreendendo, montando o seu negócio ou mudando dentro das organizações, fazendo coisas diferentes para gerar valor e transformar esse mundo. A gente precisa de mais pessoas que sejam protagonistas, né? O empreendedor é um protagonista, ele é uma pessoa que dá um passo à frente, que toma risco, que ele não está ali só para cumprir aquele papel pré-estabelecido. Ele tem dentro de si um senso de dever, assim, dever, de missão, de querer desafiar o status quo. Muitas vezes imbuído de um otimismo muito grande, que você vê o cara se apaixona por um negócio que às vezes está embrionário, que vai levar tempo, mas ele, cara, não, isso aqui tem valor para mim, tem significado. Então, acho que colocar dentro das pessoas, acender essa chama de estimular. Empreender não é fácil, dá trabalho, você vai sofrer, mas você vai crescer. E ao final da sua jornada, mesmo que o seu empreendimento não tenha dado certo, você vai sair dali maior e com o sentimento de que, poxa, eu cumpri o meu papel aqui. Eu acho que a gente tem que trabalhar esse empreendedorismo dentro dessa questão de senso crítico. A gente não ensina uma pessoa a empreender, mas a gente consegue, através do exemplo, mostrar que é possível. E acho que esse sentimento de esperança, de mostrar para as pessoas de que é possível transformar jornadas, realidades, através do seu trabalho e do trabalho de outras pessoas que se juntam a você dentro da jornada, é muito importante para que a gente possa ter melhores empregos, melhores empresas, melhores organizações, melhores cidades, estados e um país melhor. Se a gente quer transformar o nosso Brasil, a gente tem que começar nos transformando para transformar o ambiente que a gente está e para aí que a gente consiga gerar a transformação onde a gente estiver. Então, sim, Ed, eu acho que a universidade tem um papel fundamental dentro dessa jornada. Fantástico, porque a universidade transforma as pessoas que, por conseguinte, vão transformar o mundo, né? Então, excelente. E principalmente um mundo em transformação, né, professor? Que assim tem grandes desafios a ser enfrentados nesse século, né? A elevação do nível do mar, a questão da concentração de carbono na atmosfera, as diferenças, as desigualdades sociais, né? O aquecimento global, tudo isso são desafios que a gente tem que implantar nas pessoas a mentalidade de enfrentá-los, né? De resolvê-los. Seja como empreendedores ou intraempreendedores, ou onde a pessoa estiver, né?
Professor Fernando, uma coisa que eu estava super curioso para conversar com você é que parte de suas competências que eu vi lá no LinkedIn é a questão da análise de dados, né? E por que a questão de dados aplicado à saúde pode ser uma coisa tão transformadora? Porque isso é uma oportunidade de novos tratamentos, de novos negócios. Ed, assim, acho que em todas as áreas, né, a gente precisa de dados, né? Assim, coletar os dados é tudo aquele grande ciclo do que a gente vai ver de método científico ou de Lean Startup, que a gente tem um grande ciclo de que a gente analisa o estado que a gente está, seja entendendo o que está ali, olha para frente, formula hipóteses, cria experimentos para testar, testa e depois aprende e vai realimentando. Melhoria contínua, PDCA, né? Então, você vai lá. Eu também não vou lembrar o nome agora, mas tem uma das referências na parte de gestão da qualidade, né, que falava que você não controla aquilo que você não mede, né? Acho que foi o Deming, se não me engano. E quando a gente pensa na saúde, se a gente for olhar, por exemplo, para nós mesmos, né, olhar para o nosso corpo humano, se a gente for olhar para o corpo humano sob o olhar, por exemplo, de engenharia a gente vai ver que a gente tem um conjunto de sistemas que funciona de forma autônoma de uma maneira assim excepcional. A gente não consegue fazer robôs hoje que funcionam tão bem quanto o corpo humano, né? E então tem muita coisa ali. Então, quando a gente pensa na saúde é fundamental que a gente tenha métodos para acompanhar essa saúde, né? Então, os dados eles entram dentro do sistema, desde você olhar para os seus sinais vitais ou até mesmo como a saúde, como toda essa organização que vem para cuidar das pessoas e olhar para as pessoas e olhar, poxa, essas pessoas, como é que elas estão vivendo? Como é que elas estão morrendo? Onde elas estão nascendo? Então, os dados são fundamentais para que a gente possa aprender sobre os processos, tentar entender os comportamentos e ter formas de experimentar isso. E então a gente pode usar dados em saúde em diferentes, vamos dizer, níveis de resolução. Você pode trabalhar desde construir dispositivos que vão trabalhar no nosso nível, por exemplo, hoje a maior parte das pessoas, ou boa parte das pessoas, tem um smartphone ligado a um celular, ou até mesmo dentro do celular, você consegue contar quantos passos você deu. E isso é um indicativo de o quão ativo ou inativo está a sua jornada. Mas você começa a integrar dados do seu sono, então você pode ligar dentro do aplicativo do seu telefone, um aplicativo que vai, por exemplo, ficar com o microfone ligado à noite e ver se você está roncando. E a partir da quantidade de roncos e da duração do ronco, ele vai dizer, poxa, você dormiu bem ou não dormiu, você tem uma chance maior ou menor de ter, por exemplo, apneia do sono, que é uma doença que está ligada aí a essa questão do ronco, que piora a qualidade do sono, e quando a gente vai ver, tem uma série de desdobramentos negativos, seja desde o processo de fixação de memória, até mesmo a disposição que você vai ter durante o dia, o que pode, por exemplo, aumentar o risco de você ter desfechos, como, por exemplo, um acidente vascular cerebral. A gente não consegue, e eu não sei se isso é ruim, acho que isso é até bom, a gente não consegue, por exemplo, hoje olhar para o Fernando e dizer, ó, o Fernando vai morrer daqui a N dias, né? Porque é uma jornada dinâmica, mas a gente consegue cada vez mais olhar, olha, o Fernando, sei lá, ele tem certos comportamentos que estão associados a desfecho, a um maior risco ou uma chance elevada de ter um desfecho dessa forma. Então, toda a parte de ciência da saúde vem também naturalmente muito ligada à parte de dados. Na verdade, em todas as áreas, os dados são importantes, dados, matemática, modelagem, são a grande linguagem para descrever esses processos.
Então, a gente consegue usar muitas dessas questões. E até mesmo, Ed, para tentar melhorar essas questões. Hoje, no Brasil, a gente tem a saúde, vamos dizer assim, de uma maneira simplista, dividida em 2 cenários. Você tem mais ou menos 75% da população que é usuária exclusiva do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e você tem em torno de 25% da população que, além de ser usuário do SUS, tem acesso ao que a gente chama de saúde suplementar, que muitas vezes está ligado lá ao plano de saúde, que você vai ter acesso a um laboratório, a uma clínica ou um hospital particular. E então, assim, o Brasil é o único país no mundo que tomou para si o desafio de criar um sistema único de saúde com os princípios que ele tem, né? Digo, para o tamanho que ele tem. Então, para quem tem mais de 100 milhões de habitantes e uma dimensão continental como o Brasil, criar um sistema de saúde com premissas como integralidade. Então, por exemplo, no SUS, na Constituição tem um princípio que diz lá que saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Então está lá na Constituição de 88, que traz as bases. O SUS ele é regulamentado por uma lei que foi criada em 1990 para implementar esse princípio lá, né? Que é lei 8080, salvo engano, de 1990. E aí, lá você traz os princípios, que também tem uma parte que está na Constituição. Então, a saúde tem que ser integral, tem que ter acesso universal, você tem que ter ela gratuita, com controle social, então você tem a participação do Estado, do município, da federação, também controle social, você tem as organizações. Então isso é muito complexo, mas esse é o tipo de estratégia de longo prazo, para você construir um país com isso. Infelizmente, a gente está vivendo um momento de muita polarização e transformar questões complexas em coisas binárias. É bom ou ruim? Nada na vida é só bom ou só ruim, né? Tudo tem lados bons, positivos e vamos dizer assim, talvez não tão positivos. E aí, quando você pega para a questão da saúde, todo tratamento de oncologia, tudo isso aí é basicamente quem cuida é o SUS. Mas para as coisas do dia a dia, o SUS ele é dividido em níveis de, quer dizer, o SUS, para que ele seja possível de ser realizado, ele é dividido em níveis de atenção. Então, você tem a atenção primária, que é aquele cuidado ali, posto de saúde, no primeiro nível, estratégia de saúde da família. Você tem um nível secundário, e depois vai subindo o nível de acordo com a complexidade. Na verdade, esse modelo que o SUS traz lá atrás, é o que está hoje sendo adotado para, entre aspas, tornar a saúde suplementar viável. Porque hoje, se você for olhar para a saúde suplementar, que é toda essa parte do sistema privado de saúde, a gente tem uma agência reguladora, que é a ANS, e um dos indicadores que ele monitora é de sinistralidade. A gente usa a terminologia para a saúde suplementar a mesma do que a gente usa para o mercado de seguros, tá? Então, por isso a gente fala seguro-saúde. Então, por exemplo, quando você usa o seu plano de saúde e vai fazer uma ressonância magnética, você gerou um sinistro. É como se você tivesse o vidro do seu carro quebrado, né? Então, gerou um sinistro. E existe um indicador chamado sinistralidade. Sinistralidade, para uma operadora de saúde, no numerador, tudo que ela gasta para atender os sinistros, ou seja, o que os usuários gastam ali, todo gasto relacionado à prestação daquele serviço, dividido pelo total do faturamento. Pelo faturamento, veja, não é do lucro. Ou seja, você tem ideia de quanto que é? Imagina assim, ó. Quanto do seu faturamento você está comprometido para entregar o que você se prometeu a entregar? Não é tirando os custos administrativos e outras coisas. Quanto que você acha que é a média do Brasil hoje dos planos de saúde desse indicador? Não sei. 87%. Imagine que você fala o seguinte, olha, 87% da minha receita bruta, do que eu faturo, eu tenho que gastar para fazer as coisas. Digo, da bruta. Se você botar lá tudo que você tem de tributário aí que você vai gastar de despesa, a conta não fecha. Muitas dessas empresas só estão ficando ali no azul porque tem parte dos ativos dela alocados em outras ações que vão ter. Você fala, poxa, mas tem muito hospital que está ali, eu não sei o quê. Hoje a gente vive um cenário que ele é difícil para todo mundo. Todo mundo ganha e todo mundo perde.
Então, por um lado, você fala, poxa, a operadora de saúde ganha muito dinheiro de forma abusiva, eu pago um plano de saúde caro e não uso. Mas tem muita gente que, quando usa, um dia na UTI custa em média R$ 5.000. E tem muita fraude também. Aí tem muito profissional que fala, poxa, mas o plano me paga pouco. Mas sei lá, o cara faz uma consulta de 15 minutos, você volta depois e você faz várias consultas. Ou ele faz uma consulta pequena e pede uma porrada de exame. Aí você pega o hospital, enfim. Tem muita coisa. E qual é o caminho para a gente resolver isso? Cara, a gente precisa dos dados para entender melhor os problemas e até mesmo otimizar tudo isso. Ou seja, desde otimizar qual é o melhor tratamento, ou tratamento que deve ser feito, o processo de diagnóstico, o processo de acompanhamento. Muitas vezes eu vou em um médico profissional A, depois eu vou num outro serviço B, eu refaço os exames, Ed. Porque a gente tem hoje no Brasil, a gente já tem evoluído bastante, existem toda essa parte de dados em saúde, sistemas de informação em saúde, que tem esses repositórios de dados, mas ainda existe um grande desafio de interoperabilidade. Grande parte desses sistemas eles não interoperam entre si. Então, você tem o dado vamos dizer assim, em um determinado conjunto de base de dados e sistemas, que quando você vai em outro lugar, o profissional não tem acesso àquele dado. Então, tem um esforço muito grande do governo federal, estadual, municipal, para fazer com que isso aconteça. E aí, vamos dizer assim, dentro do mundo de engenharia e de computação, a gente já trabalha com dados para olhar, identificar padrões e tentar melhorar o processo há muito tempo. Então, hoje, os caminhos que têm se mostrado mais promissores para que a gente consiga tomar melhores decisões e transformar os sistemas na saúde são fortemente baseados em dados. Então, você precisa de dados para tomar as melhores decisões. Mas, claro, para trabalhar com dado tem que ter todo o cuidado, né, para você, de fato, gerar evidência. Né? Então, você tem todo um processo de... Não é só dado, é dado gerando evidência científica, com todo o cuidado, porque se você trabalha com dados e não está preparado ou está muito movido por um sentimento, você acaba sendo tomado pelo viés de confirmação, né? Que aí você pode até piorar as coisas, né? Mas, de forma geral, Ed, a transformação dos sistemas que a gente vem vindo na saúde, de forma geral, sempre tem uma componente muito forte de dados para melhorar desperdício, aumentar a eficiência operacional e, de fato, fazer o que precisa para gerar melhora no sistema. Perfeito. Então, dados são muito importantes, tanto para a gestão da saúde, quanto para a aplicação dos serviços em si, né? E a identificação dos problemas do indivíduo. Desde o indivíduo até os sistemas, exatamente. Exatamente. Professor, assim, suponho que um dos nossos ouvintes agora seja um professor inovador ligado à saúde ou ligado à tecnologia, ou seja um aluno que quer que tem alguma ideia, ou um pesquisador que queira desenvolver sua pesquisa em um produto, uma startup. Como é que ele pode fazer isso lá junto ao Porto Digital? Por favor. Bom, o Porto Digital ele tem uma série de jornadas, desde formação para quem tem uma ideia. Se eu tenho uma ideia e quero tentar transformar isso num modelo de negócio, até mesmo quem já está como empresa, já tem alguns clientes e quer tracionar. Né? Então, tem desde essa jornada... vamos lá, deixa eu só ajustar. Né? Assim, o Porto Digital é o ecossistema. Né? E dentro do Porto Digital, quando a gente está falando aqui, a gente fala muito do núcleo de gestão do Porto, que é aquela entidade que eu te falei, que eu tenho um projeto com ela, que eu sou pesquisador associado a ela, e que a gente fala muitas vezes disso. Dentro do Porto Digital, dentro do ecossistema do Porto Digital, você tem aceleradoras, tem incubadoras, né? tem várias entidades aqui que tem várias jornadas. Né? E você tem desde jornadas dessa de pré-incubação, que é eu tenho uma ideia e eu quero ver como é que eu posso, por exemplo, gerar um negócio a partir dela, até mesmo essa parte de, pô, já tem um negócio rodando e eu quero tracionar ele, acelerar ele. Né? Um ponto que
que acho que é claro para todo mundo hoje, e todo mundo da gestão do porto e de outros ecossistemas com os quais eu tive a oportunidade de interagir, é que existe, existem várias possibilidades de você gerar um empreendimento, um negócio novo, né? Mas aqueles que são mais promissores, né, de certa forma, do ponto de vista de gerar um negócio que tem uma maior barreira de entrada, um maior diferencial competitivo, são aqueles ligados em algum tipo de tecnologia, e eu não digo tecnologia digital, algum tipo de conhecimento que venha de uma sólida base de pesquisa ou de algum conhecimento científico, né? Se você vai, por exemplo, às vezes você tem oportunidades que são automatização de processos, mas às vezes é um processo que não é muito complexo de ser feito, então chega uma outra pessoa e vê, poxa, o Ed está ganhando dinheiro com isso, eu vou lá e vou copiar mais ou menos o que ele faz. Se você não se você tem um negócio em que ele é fortemente baseado em algum conhecimento, em alguma pesquisa que é inovadora, que você tem um conhecimento, ele pode ser patenteado ou não, mas que tem um diferencial competitivo baseado em conhecimento de pesquisa, você tem um potencial maior, seja tanto de gerar uma transformação mais profunda, e até mesmo de ter um negócio que tem um potencial maior de transformar. Então, quando a gente olha para os grandes cases de negócios que sobreviveram e cresceram bastante, eles têm sim uma componente de pesquisa por trás forte, né? Então, vamos pegar exemplos aqui de empresas que nasceram aqui em Recife. Você pega, por exemplo, uma Tempest, que é uma das maiores, se não a maior empresa de cibersegurança do Brasil e uma referência no mundo, né? Então, é uma empresa que nasceu aqui, com pessoas egressas aí do Centro de Informática da UFPE, e que trabalhavam na área de segurança de informação. Então, ali tem muito conhecimento ali dentro. Eles lidam com problemas muito complexos e que tem cada vez mais surgido aí desafios. Muitas vezes, né, a gente costuma dizer lá que o que separa o remédio do veneno é a dose, né? Então, por exemplo, num mundo em que as pessoas são muito dependentes, precisam de dados para tomar melhores decisões, se você impede o acesso a esses dados, você pode parar o sistema. Então, por exemplo, na área de saúde, tem muitos eventos acontecendo no mundo chamados de ransomware attacks. O cara sequestra, ele consegue entrar, ele encripta a sua base e fala, olha, eu te cobro 100, 200, 500 mil dólares para eu te dar de novo acesso à base, senão você para no tempo, né? Você vai ter que correr atrás de restabelecer os sistemas, backups, coisas desse tipo. Então, várias empresas e indústrias sofreram ataques desse tipo. Hoje a Tempest é referência no mundo para isso. Nasceu aqui. A gente pega vários exemplos de outras empresas no Brasil que se diferenciam, tem um componente de pesquisa. Vamos pegar a Embraer, por exemplo. A Embraer é uma das poucas empresas do mundo que consegue construir avião. E a gente chegou a ser líder de mercado mundial no nicho de aviação regional. E ela só foi possível porque você criou uma escola que tem pessoas que sabem fazer avião, né? Então, o empreendedorismo que vai gerar valor, transformação maior, ele vem de uma base de pesquisa ou de você gerar conhecimento novo, de estar ligado a isso. Por isso é fundamental, você tem o termo lá hoje, Deep Techs, essa aproximação da academia no Brasil, desse setor do mercado, para que você consiga fazer com que pesquisadores, sejam tantos os professores, mas até mesmo a pessoa que fez um mestrado, um doutorado, ela pega aquele problema que ela se debruçou do ponto de vista científico, acadêmico, que no fundo esse método científico é muito, entre aspas, parecido, como eu te falei, com um Lean Startup da vida. Talvez a forma que os métodos que você vai usar para validar, você quer buscar ver se aquilo tem significância estatística. O outro, você quer ver se aquela proposta de valor faz sentido para os seus potenciais usuários ou clientes. Quem vai dizer são eles.
se faz ou se não faz, se aquilo está gerando valor, vai estar lá. Mas o ciclo é sempre de estuda o contexto, formula hipóteses, constrói um experimento, testa a hipótese, pega os resultados, aprende e vai mudar. Então, hoje a gente tem cada vez mais carência de gerar negócios a partir de resultados de pesquisa, que vão gerar diferencial competitivo. Senão, a gente vai ter cada vez mais inovações incrementais. Não que as incrementais não sejam importantes, mas aquelas inovações que geram novos mercados a partir de tecnologias existentes, né, que são as inovações disruptivas, é que você que gera essas rupturas, elas vêm muito ligadas a tecnologias que surgem de alguma coisa de tecnologia nova, de base de pesquisa. Claro que eu falo muito tecnologia e as pessoas que podem estar olhando falam, ele acha que toda tecnologia por meio de tecnologia digital, não necessariamente. Vacina é tecnologia em processo de você gerar. E ela vem nesse contexto. Gerar novos fármacos. Você vem gerando novos fármacos a partir de base. Então, por exemplo, hoje em dia tem o processo de você encontrar um fármaco que se propõe a resolver um problema, ele tem várias etapas. Desde você encontrar compostos que têm uma estrutura que, hipoteticamente, podem gerar aquele efeito, e você vai para o modelo animal, faz o teste in vitro, depois você faz teste in vivo, em animais, para depois chegar na fase humana, para chegar na fase coisa. O que a gente tem visto hoje em dia? Tem empresas, grupos de pesquisa, usando simulações, cria modelos computacionais para ver. Então, eles testam um conjunto de moléculas e já vê que tem uma série de moléculas que não vão funcionar, não vão se ligar às outras entidades que vão estar ali, e você reduz o processo de busca, otimiza esse processo, reduz o custo e reduz o tempo entre você criar uma hipótese de uma molécula até você ver que ela dá resultado. Você sabia que a USP, né, que em várias métricas é a maior universidade do Brasil, da América Latina, a maior fonte de royalties de pesquisa da USP vem de um fármaco que foi desenvolvido lá dentro, que é o Vonal. Vonal Flash, ele é um remédio que ele é para enjoo e que, sei lá, há 20 anos atrás, quando você estava enjoado, você tomava remédios que te davam sonolência muito grande. Então, a principal queixa é, do ponto de vista dos usuários, eles queriam um remédio que fosse efetivo para controlar enjoo, reduzir vômito, que tivesse ação rápida e que ele não desse sonolência. Isso foi a premissa que foi dada por um grupo de pesquisadores lá do Instituto de Química ou Bioquímica da USP, e que desenvolveu essa proposta lá dentro e chegou nessa proposta e fez um projeto de pesquisa aplicado com uma indústria farmacêutica e que hoje é a principal fonte de royalties da USP. Uma pesquisa que nasce de um problema real, que é abordado dentro da universidade junto com a empresa, e gerando valor para a universidade como um todo até hoje. E quando a gente olha para dentro da universidade no Brasil, a gente tem muita coisa boa, muitas pesquisas boas, muito capital humano que tem potencial de se conectar cada vez mais, inclusive de gerar valor, né, spin-offs desses laboratórios que vão gerar esses fluxos de realimentar. Claro que hoje isso já acontece, já tem muitos exemplos legais, mas eu acho que para o potencial de futuro, a gente pode ter cada vez mais esse tipo de coisa. Por isso que tem vários canais interessantes. Agora mesmo tem um edital aberto, que é o Catalisa, se eu não me engano, ou é o Centelha, eu nunca lembro o nome, eu confundo. Que tem um pessoal do Sebrae, que é muito isso, de tentar estimular a pesquisadores que tenham ali um resultado de pesquisa, alguma coisa, que queiram, por exemplo, gerar um empreendimento a partir desse resultado de pesquisa, para estimular cada vez mais. É isso que vai nos diferenciar enquanto país para gerar mais e melhores iniciativas, seja tanto empresas como também resultados, retorno para a universidade. Hoje, a principal fonte de royalties da USP é através de um projeto como esse. Então, isso pode gerar valor, inclusive, para a universidade reverter nas atividades fins dela. Fantástico, Fernando.
Então, os professores e pesquisadores têm que perder o pudor, o medo de levar suas pesquisas, transformar em empresas, né? E aplicá-las para gerar produtos e que, consequentemente, vai realimentar a universidade, né? Então, a gente tem que... Eu acho que assim, eu não diria pudor, eu acho que a gente não reconhece aquilo que a gente não conhece, né? Então, assim, primeiro a gente vê muito desconhecimento. Acho que muitos, como eu te falei, eu vejo muitos empreendedores dentro da universidade. Eu vejo muita gente que faz muito com pouco, frente de o potencial que poderia ter. Forma muita gente boa. Mas muitos ainda não conhecem, e esse é um dos problemas desse distanciamento, esse tipo de possibilidade. Por isso que o Porto Digital tem buscado se aproximar. A gente está no momento, você fez a pergunta em relação ao Porto Digital, eu falei, tem várias jornadas, essas jornadas estão sendo redesenhadas. Esse ano está sendo reconstruída, está sendo construída uma comunidade de startups, tem esse desejo de ter jornadas de formação empreendedora também para pesquisadores e pesquisadoras, para que você consiga atrair mais essas pessoas. Porque tem muita gente que vai fazer jornada empreendedora, Ed, que quer construir uma solução, mas sem conhecer o problema. Então, no final das contas, está ali, construiu, ralou pra caramba, e depois tem a dificuldade de como é que eu vou agora desenvolver esse mercado, porque eu tenho uma solução, mas que não resolve necessariamente um problema. E a gente vê, problema é o que mais tem por aí, né? Então, como é que a gente junta essas pessoas? E a gente precisa, para um negócio dar certo, não é só do técnico. Você vai ter que ter o cara que é muito bom assim, na pesquisa, vai ter o cara que vai ser bom de transformar essa pesquisa em operacionalizar, ter uma plataforma, se for o negócio. Tem aquela pessoa que vai ter que entender das pessoas para desenvolver a relação comercial, até mesmo de criar essa proposta de valor, gerenciar o negócio. Um negócio é um empreendimento de várias pessoas que se complementam, né? Então, eu acho que o desafio agora é como é que a gente conecta cada vez mais pessoas que se complementam. Então, na universidade, a gente tem um perfil de pessoas que se junta talvez com pessoas que têm um perfil, pela qualidade do nosso parque aqui, fortes em desenvolvimento de sistemas e de soluções computacionais, digitais. Aí se junta com pessoas que entendem um pouco mais de negócio, pessoas que entendem de design, que vão entender de pessoas e vão criar processos, métodos para que a gente consiga aprender a partir das pessoas, porque a gente constrói soluções para pessoas ou para negócios que são feitos de pessoas. Então as pessoas vão adotar, você pode ter a melhor solução do mundo, pode ter a melhor bateria automotiva do Brasil, do mundo, mas se o seu carro para no meio da rua, você vai comprar a bateria que está disponível para você ali, porque você quer resolver o seu problema ali. Então, por exemplo, a Moura, que é uma empresa nascida aqui em Recife, que é líder de mercado na América Latina, tem a melhor bateria automotiva, mas ela viu que não bastava, entre aspas, somente ela fazer a melhor bateria. Ela precisava, de alguma forma, fazer com que essa bateria chegasse na pessoa que o carro parou. Porque a maior parte das pessoas só troca a bateria quando o carro para, não funciona mais. A bateria dá vários sinais de que ela está falhando, mas a grande maioria das pessoas só troca a bateria de fato quando o carro não liga mais. E aí, quando o carro não liga mais, o seu problema não é de encontrar a melhor bateria, é encontrar a melhor bateria dentro do contexto daquelas baterias que estão disponíveis naquele contexto que eu estou. Então, a Moura, por exemplo, criou um sistema de entrega rápida, Moura fácil, para atender, porque não bastava ter a melhor bateria. Porque o comportamento do usuário de compra não era só técnico, ele era do contexto dali. Então, você precisa ter pessoas que consigam fazer esse tipo de imersão. Então, Ed, a gente precisa cada vez mais conectar a universidade com o mercado, com outras questões, para ter esse fluxo de pessoas se juntando para resolver os problemas do mundo que são complexos e multifatoriais, né? Os problemas relevantes, né? Perfeito, Fernando. Achei excelente a nossa conversa. Assim, foi muito inspiradora e muito esclarecedora. E eu queria perguntar se você tem alguma consideração final para os nossos ouvintes. Ed, eu queria primeiro agradecer, eu queria te parabenizar. Você tem feito esse trabalho novo com esse podcast, estamos aqui no começo, mas a gente já vê que você faz isso muito bem, já vem bem instrumentalizado, muito bem.
Você tem esse trabalho junto ao Research Hub, que também para mim é uma inovação que ela é fascinante. A gente, enquanto ciência descentralizada, né, a gente tem, dentro do modelo de negócio da ciência que a gente tem no mundo hoje, né, a gente precisa transformar esse modelo, né? Então, você vai ter lá as pessoas fazendo as pesquisas delas, mas que de alguma forma elas precisam ter meios de ver se aquele resultado faz sentido ou não. Então, você tem essa análise por pares, e que no final das contas você vai publicizar esses resultados através de periódicos. Mas hoje você tem como se fosse um oligopólio, em que você tem que correr atrás do recurso para ter os insumos para fazer sua pesquisa, de alguma forma custear a sua equipe, gerar os resultados, não só gerar o artigo, por exemplo, de qualidade, aí você precisa passar pelo processo do crivo. Ao final desse processo, você ainda paga para publicar. Muitas vezes uma revista Open Access é da ordem de $1.000, $1.500, né, que para a gente como é que tem. E você tem que fazer tudo isso acontecer ali, vamos dizer assim, se equilibrando na corda bamba. E quando a gente tem, por exemplo, visto, por exemplo, no modelo de moedas, né, criptomoedas, você vê, por exemplo, Bitcoin chegou e trouxe toda uma nova rede descentralizada, de autoridade descentralizada, que você tem aí uma série que está transformando o mundo, né? Não só de criptomoedas, mas você vê, por exemplo, o Brasil está lançando aí, né, o Real Digital participando aí dessas questões. Tem o Drex, tem o Pix, tem muita coisa que está aí que está transformando a nossa realidade. E por que não fazer isso dentro do modelo de ciência aberta cada vez mais? Então, ter plataformas, acho que o Research Hub ele traz um pilar importante. E como a gente viu na comunidade de software, o quanto o mundo melhorou nos últimos 20 anos por causa do open source, quando a gente, principalmente porque a gente envolve as pessoas nesse processo de crowdsourcing, né, todo mundo trabalhando para melhorar a comunidade, eu vejo esse trabalho de transformar em todo mundo colaborando é fundamental. E, no fundo, isso tem tudo a ver com a história do Pô Digital. O Pô Digital, para muitos, ele é um parque tecnológico, um ecossistema de parques. Mas, na verdade, a grande mensagem do Pô Digital vou tentar resumir aqui em 2 minutos. Pô Digital nasce dentro daquela inquietação que muitos de nós conhecem, final dos anos 90, fuga de capital humano qualificado. Por outro lado, o Recife tinha esse centro histórico que perdeu seu propósito com a saída do porto do Recife e que, de alguma forma, precisava atrair pessoas para cá, para trazer vida para cá. E ele nasce com a premissa de que vamos usar tecnologia, informática, era a fase da informatização, para ajudar a transformar Recife. Por quê? Porque a informática é uma área meio, ela não é fisicamente ali uma coisa que você precisa de física, mas que vai conectar vários negócios. E que permitiu o Recife virar uma referência no Brasil fora do Sudeste. Então, hoje a gente tem aí, Pô Digital hoje tem quase 400 empresas que empregam mais de 17 mil pessoas, com um faturamento no último ano de 4,75 bilhões de reais. Recife é uma cidade das capitais mais adensadas do Brasil e que não tem espaço para ter um parque industrial. Então, as atividades que geram desenvolvimento econômico, melhora a qualidade de vida das pessoas, a arrecadação, são aquelas baseadas em serviço. Então, hoje, Recife é a terceira principal fonte de arrecadação, geração de arrecadação para a cidade, é de empresas de TIC, ficando atrás somente de saúde e de construção civil. Já passou educação, já passou serviços jurídicos. Então, o Porto Digital, que é a mensagem de transformar a cidade a partir da tecnologia, e se a gente der um passo mais à frente, é transformar a cidade a partir da tecnologia de ciência, que é, no fato, tecnologias digitais, mas fortemente num componente de ciências, ela transbordou isso aí. Então, Recife hoje é a capital per capita mais forma estudantes de cursos de computação no Brasil. Porque o que traz empresas para cá é fundamentalmente a qualidade do capital humano qualificado que tem aqui. Então, a gente está transformando o Recife a partir da tecnologia, formando mais pessoas e criando esse ambiente. O Pô Digital é essa mensagem, que nasceu aqui, nasceu a Recife, hoje é Pernambuco e é o mundo. E que, de certa forma, tem totalmente ressonância com o que você, o lema do seu podcast, né, que é transformando o mundo a partir de ciência. Então, a gente está, eu acho que
cada vez mais trabalhando. A gente, claro, ainda tem muito para fazer. A Pordigital já fez muita coisa. O Pordigital com essa bandeira de transformar Recife no primeiro momento, ou de transformar o Brasil e o mundo através da tecnologia. Mas a gente ainda tem um longo caminho para fazer. E isso só vai ser possível se as pessoas conhecerem esse tipo de iniciativa, saberem que podem se juntar e encontrar meios para isso. Para isso, a divulgação é fundamental. Divulgação que você faz muito bem através aqui do Startup Ciência e que o Pordigital está cada vez mais tentando fazer isso. A principal plataforma de comunicação do Pordigital com a comunidade, com a população, é o Hack and Play, que é o evento presencial em que a gente passa 4 dias dentro do centro do Recife, vivenciando isso, mostrando que, principalmente para as crianças e adolescentes, que é possível, a partir da tecnologia, eu me divertir e também transformar minha vida. Você vê ali na Rio Branco, crianças de 7 anos pilotando um drone, construindo um robozinho. Para ele, é uma coisinha simples com um Lego, um kit do Lego. Mas, depois de 20 anos, de 10 anos, ele vai dizer, poxa, é possível. E em Recife, os salários das áreas de tecnologia, com dados da RAIS, por exemplo, que é a Relação Anual de Informações Setoriais, são de 2 a 3 vezes maior do que a média da cidade do Recife. E a gente tem conseguido trazer para Recife empresas de classe mundial que estão se estabelecendo aqui e ajudando a transformar esse lugar. Então, eu espero que o Startup Ciência daqui a 1, 2, 5 anos tenha um efeito, Ed, para transformar, abrir a mente de todas essas pessoas que não é que elas não se aproximam porque não tem o pudor, tem esse receio, muitas vezes porque não conhecem. Então, eu acho que você, com esse podcast, vai mostrar para o mundo que é possível fazer ciência de forma aberta, descentralizada, conectando pesquisa científica, mas também gerando valor através de novos negócios, empreendimentos, para trazer pessoas de uma forma colaborativa, descentralizada e gerando muitos impactos de formas inovadoras, tá certo? Então, eu queria te parabenizar, agradecer e dizer que eu estou disponível para a gente. Acho que a única coisa que a gente tinha combinado meia hora e eu falei quase 3 vezes esse tempo. Me desculpa aí por isso. Mas obrigado por tudo. Achei excelente, Fernando. Muito obrigado pelo seu tempo, pelos excelentes insights compartilhados. E até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.